Mais de 400 mil contribuintes do litoral paulista entregaram a declaração do imposto de renda no prazo. Mas tem muita gente que não acertou as contas com o leão e pode ter muita dor de cabeça pela frente, hein? Se o assunto é imposto de renda, Luciana não pensa duas vezes. Assim que começa o prazo para a entrega das declarações, já trata de enviar a dela rapidinho. Tem que sempre entregar no prazo. Pelo menos, eu tento fazer isso todos os anos. Como contador, seu Byron sabe muito bem como é importante entregar a declaração de imposto de renda no prazo. Se a pessoa não entregar, acaba arrumando complicação, né? Então tem que fazer isso, porque senão depois enfrentar o leão não é brincadeira. A funcionária pública e o contador estão entre os 406 mil contribuintes da Baixada Santista e do Vale do Ribeira que prestaram as contas com o leão em dia. O número até que está um pouco acima do esperado pela Receita Federal, que previa cerca de 403 mil contribuintes. Mas quer saber de uma coisa? Ainda tem muita gente aqui na região que não entregou a declaração. Historicamente a gente tem um resíduo que o pessoal vai entregando ao longo do tempo, mesmo em atraso, e nós temos no nosso sistema de identificação de pessoas que estão omissas, porque a gente sabe aquelas pessoas que receberam rendimentos e que ainda não declararam. Segundo o auditor da Receita Federal, quem ainda não entregou a declaração pode e deve enviá-la, mesmo em atraso, mas vai pagar multa. Essa multa é de 1% do imposto devido, podendo chegar a 20% se ele atrasar 20 meses, e o mínimo que você vai pagar de multa é de R$ 165,74. Um prejuízo que pode ser bem maior caso a declaração não seja enviada de jeito nenhum. A primeira coisa é que a Receita pode fiscalizar e lançar o tributo devido com multa de 75%. A segunda coisa é que ele pode ter o CPF dele suspenso porque ele vai estar omisso. E aí com o CPF suspenso ele não vai conseguir ser tão negativo, ele vai ter restrições de crédito, vai ter restrições para fazer atividades que ele usa o CPF. Como entregaram a declaração em dia, Luciana e seu Byron estão livres desse problema. E agora para eles resta apenas esperar por uma restituição. Mesmo que pouquinho, mas vem. Mesmo que não tenha declarado, vale entregar a declaração mesmo assim, porque além da multa, você vai ter uma série de dores de cabeça aí, uma série de dor de cabeça que você poderia ter evitado se tivesse entregado a declaração no tempo, no prazo correto. Para tirar algumas dúvidas do imposto de renda, a gente recebe aqui no nosso estúdio o contador Daniel Rocha. Daniel, obrigado pela participação, meu irmão, seja bem-vindo. Sempre tirando as nossas dúvidas aqui, a gente conta com o Daniel. Fala, Daniel, tira uma dúvida aqui. Ele vai lá e tira todas as dúvidas. Quais são os principais problemas que as pessoas que não declararam podem ter justamente por não ter feito isso no prazo? Deixar claro, como o auditor da Receita falou, é assim, declarar, já está atrasado, declara. Tá? Isso é importantíssimo para que você não tenha o CPF suspenso, não perca uma oportunidade no empréstimo. Às vezes parece uma oportunidade boa de comprar uma casa, trocar o carro, esse é o primeiro ponto. Ele falou sobre multa de 1% que pode ir até 20%. A legislação ela diz 1% do imposto devido. Ou seja, se tiver imposto, a pagar. A multa mínima é R$ 165,74. Caso gere a multa e você tenha imposto a restituir, tá? Esse imposto é abatido na restituição com os devidos encargos do período. Certo. Tá? Então essa é a principal. Agora, muita gente tem dúvida. O pessoal que está em casa fala assim, mas quem é que tem que declarar o imposto de renda? O brasileiro ele não está muito acostumado a pegar o olerite dele, ele só olha o líquido a receber. É importante olhar assim, se eu tenho desconto em qualquer mês do ano, de IR, tem lá desconto de IR, o que é importante? É importante assim, eu vou ter que declarar, isso está retido, eu tenho que declarar. Então, ao longo do ano já vai separando. Se eu já percebi que em algum mês eu tive uma bonificação, alguma coisa que teve retenção, eu já separo e já me programo. Ou seja, quem tem o desconto, seja na fonte ou que tenha uma empresa, tem que declarar o imposto de renda. Tem que declarar. E uma outra questão, de repente eu tenho 2 empregos e nenhum dos dois há retenção, mas se eu juntando eu tenho imposto a pagar. Então, qual que é o principal papel? Eu tenho 2 empregos, procuro um especialista, tira uma dúvida para evitar surpresas. Isso é o primeiro ponto. E se planejar. E Isso quem cai na malha fina? Quem cai na malha fina tem um probleminha. Por exemplo, cai na malha fina porque eu declarei um dependente que não é, nesse ambiente de corrupção que a gente tem hoje, a gente acaba fazendo as pequenas corrupções, eu vou colocar um dependente para pagar menos. O que é o principal? Ele de fato é meu dependente, eu tenho um casal
Casal que eu tenho um filho, os dois declaram como dependente. Não é, então tem que ter cuidado. Sempre procure um especialista. Eu declaro como dependente, qual é a despesa que eu posso declarar? Então, uma dica prática para quem perdeu ou para quem deveria ter declarado e não declarou porque achou que não tinha que declarar. Como é que a pessoa sabe? Declaro quanto antes. Há a possibilidade de entrar no site da Receita e fazer a declaração. Se você trabalhou em qualquer empresa, mesmo que ou no ano inteiro ou não, você tem um informe de rendimento lá menciona que você teve uma dedução do imposto de renda. Então eu tenho que declarar, né? Mesmo quem não tenha retenção, é importante declarar, porque tendo a declaração na mão facilita para conseguir empréstimo, para tirar passaporte. Então tem uma série de benefícios. Né? Entendi. Muito obrigado, Daniel Rocha, falando aí, tirando as dúvidas Prazer é sobre o imposto de renda.